Amada Igreja do Senhor Jesus, bom dia, já cumprimentei, tive a oportunidade de dar um abraço, um aperto de mão em todos que já chegaram à casa do Pai. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Estou grata com cada um de vocês, com essa oportunidade que o Senhor me deu e que o Espírito Santo de Deus venha fluir. Já se faz morada em nós e com isso nós possamos receber a palavra do Senhor. É um motivo assim de alegria, de temor. Não é o tempo que nós estamos no Senhor, é o que o Senhor quer falar. Porque quando Deus quer falar, Ele fala com alguém, através de nós, que chegou na casa dele hoje. Então é mover do Espírito Santo, é vontade do Pai, é o querer de Deus. Hoje eu vou trazer uma palavra que se encontra em Lucas, louvado seja o nome do Senhor, no capítulo, só um minutinho, uma palavra tão pregada, tão falada, mas que Deus, Ele, no nosso chamado, renova, de uma forma tão maravilhosa e especial. Está em Lucas, a partir do versículo 10. Foi isso que eu passei para o irmão? Glória a Deus, foi? Amém? Lucas, do 5, a partir do versículo 12, amém? Versículo 17, perdão, 5:17. Lucas 5:17. Mas antes, eu quero aqui comentar algo rapidamente com os irmãos. Na jornada de fé, nós precisamos entender algo maravilhoso. Jesus enviava em 12, Jesus reservava discípulos, ninguém andava sozinho. Na nossa jornada de fé, para que nós venhamos nos manter em pé e firmes na fé, nós precisamos um do outro. É isso que hoje pela manhã, enquanto eu estava ali meditando no Senhor, o Senhor falava diante dessa palavra. Muitas das vezes não é a sua fé, é a fé do teu irmão que vai te impulsionar a permanecer. Por isso que a Bíblia diz que onde estiverem 2 ou mais reunidos em nome dele, ele vai estar presente. E quando nós falamos isso, irmãos, não é só na estrutura física, mas é em toda jornada de fé minha e sua. Alguém te comunica algo, olha, estou passando esse processo, vamos orar. Eu só convido a orar. E vamos, pela palavra do Senhor, alcançar a vitória, porque é assim que nós alcançamos. Olha a unidade de fé quando você convida o teu irmão a orar, a buscar na palavra, a perseverar. Por quê? Porque é na perseverança, irmãos, que a fé ela vai sendo manifesta e que a glória do Senhor é alcançada. Não tem outro lugar. E isso é uma coisa que dentro do ministério não tem sido só falado, tem sido exercido. Porque se eu estou aqui de pé, porque vocês estão aí junto comigo. Eu não fico de pé sozinha. O que me alegra a Deus, irmãos, é acordar todo dia como eu acordo muito cedo, e às vezes é 4 horas da manhã, e saber, isso é de domingo a domingo, e saber que hoje eu posso estar aqui com os irmãos. E saber que eu não vou estar só, porque no momento de uma adversidade eu vou poder comunicar a igreja do Senhor e nós vamos estar orando juntos. E essa palavra fala muito, muito, muito sobre isso. Eu pedi muito a Deus discernimento, porque é uma palavra tão pregada, mas tão pregada, que ela é muito bem pregada. Mas a gente ora e pede a Deus o que Deus quer falar neste instante, neste momento com a igreja do Senhor. Então, olha que coisa linda quando o Senhor fala conosco algo que nos diz assim, dentro dessa palavra que eu vou estar aqui pregando com os irmãos. Olha que legal. Você já teve um irmão que carregou junto com você a sua luta? Você já teve? Privilégio, isso é maravilhoso. Você já pensou 4 que carregaram um homem que não andava? Um homem que dependia, porque quando eu sou formada na enfermagem, quando uma pessoa é paralítica, irmãos, dependendo da paralisia, ela precisa até de ajuda para comer. Quase sempre a paralisia, ela traz isso. Tem parciais, tem totais, mas quando às vezes ela não é total, ela dificulta movimentos também. Ela não os tira, mas ela dificulta. Então pensa que na ajuda de 4 homens se levantaram para carregar o paralítico.
E olha que coisa tremenda, por quê? Porque Deus nos ensina que diante a uma luta, sua e minha, Satanás e seus demônios vão se levantar. E aqui nessa palavra Deus fala sobre uma multidão. E se nós formos trazer para cá, qual é a sua multidão? O que às vezes te impede? Uma palavra contrária? Alguém que não está deixando você acessar a vontade do Senhor na sua vida? Pessoas que às vezes, ao invés de falar para você, persevera, fala, eu não sei por que você está tentando ainda. Se fosse eu, teria desistido, mas essa frase é maravilhosa, se fosse ele, não sou eu. Porque eu carrego a promessa, eu carrego Jesus no meu coração, eu carrego aquele que me entregou uma promessa e que vai ser fiel para o quê, amados? Cumprir. O paralítico, ele não ficou pouco tempo naquela cama. Imagina uma pessoa paralítica, o tempo que ela tem para simplesmente pensar, chorar e não se alegrar. Quantos aí fora estão neste lugar? E será que dentre nós não há alguém que está paralisado na fé? Mas o Senhor nos convida essa manhã, cuidar, nos mantermos firmes para que o Espírito Santo venha nos mostrar quem está precisando que a mão seja estendida. Porque muitas das vezes, irmãos, é muito bom estar do lado de cá, mas Deus fala que é melhor nós darmos do que receber. E a igreja do Senhor precisa viver isso constantemente. O apóstolo Paulo fala que é melhor dar do que receber. E vai ser, sabe por quê? Porque no doar se cumpre coisas do Senhor. Hoje na nossa oração, o Caio trouxe algo muito interessante. Nós não precisamos reagir, nós temos que agir. Sabe por quê? Porque a ação, ela gera um movimento da reação de Deus sobre aquilo que ele se propôs a fazer. Eu aprendi com o nosso irmão Caio hoje. Não é sobre eu esperar, é sobre me posicionar, fazer a vontade do que me chamou, para que se cumpra a ação do Senhor. Porque Deus, ele vai reagir, não é, irmão Caio? Conforme eu der o passo. É muito fácil, irmãos, eu falar, Deus, eu vou esperar do Senhor uma confirmação. Posso falar, irmãos? Em todas as coisas, nós vamos ser mais que vencedores se nós nos levantarmos e nos colocarmos de pé e falar aquilo que Jesus não recusou fazer. Olha, Deus, não vai ser fácil, não. Afasta de mim esse cálice, mas se possível, seja a tua vontade, não a minha. Porque a nossa, irmão, sempre vai ser falha, mas a do Senhor é maravilhosa, amém? Vamos ler aqui para não ficar nas minhas palavras, louvado seja o nome do Senhor. Jesus cura um paralítico. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da estrutura do lugar onde Jesus estava e pela abertura do teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados. Sabe o que mais me chamou a atenção e ressaltou, amanto e derrece, que o Senhor falou para mim? Não é sobre a fé de quem está doente, é sobre a sua, é sobre daquele que intercede, é sobre daquele que leva a pessoa ao lugar que Jesus quer. Muitas das vezes nós oramos e esperamos de alguém ou da própria pessoa. Mas entendam só, paralítico é uma palavra que diz paralisado, parado, com dificuldade de se movimentar. Então, muitas das vezes nós assim entendemos, ele está paralítico, ele está orando, vou fazer minha parte, mas nós é que temos que perseverar. Você olha uma pessoa queixosa,
Ah, mas a pessoa tem Deus e ela está nesse lugar, ela só reclama que Deus é isso, que Deus é aquilo, ou que Deus não faz nada. A fé dela paralisou. Porque uma fé constante, ela mantém crendo, ela mantém tendo certeza, ela persevera, ela busca o foco e o rumo. Agora você está são, no lugar dos olhos abertos, com a sua fé inflamada. O que você deve fazer? Levar a pessoa que está paralítica em fé aos pés de Cristo, com amor, com resiliência, muitas das vezes não com julgamento, mas entendendo que naquele momento, na fraqueza dela, você estando forte, Deus vai operar se você se mantém em fé pela vida dela. Aqui, quem levou o paralítico a ser curado? A palavra não diz, eu li os 3 livros, está em Mateus, está em Lucas e está em Marcos. Em nenhum momento diz que o paralítico ele foi lá e fez algo, esboçou uma reação. Ele não abriu a boca, ele não falou nada. E quantos estão nesse lugar? Paralisado por uma decepção, uma frustração, uma palavra, gente, que acabou magoando o coração. E precisa do quê? Da sua fé em ação. De você declarar a ele que independente do que ele recebeu, ele é amado por Deus. Deus o chamou para estar no meio. E não importam as palavras. O Senhor fala que ele é bom. Jesus falou, meu Pai é bom. Então, se servimos a um Deus de amor, a gente pode deixar a pessoa paralisada no momento em que uma palavra errada entrou, que uma frustração aconteceu, que uma decepção chegou. E isso, quando eu falo, amados e amadas, eu estou falando para a igreja do Senhor. Porque todos os dias, quando nós nos levantamos, independente a vontade de Deus e não a nossa. Tem dia que realmente a gente vai levantar e não vai estar cheio. Mas se a gente parar um minutinho para orar e buscar uma palavra, o Senhor nos enche. Porque nunca vai ser sobre nós, sempre sobre Deus. Então, olha só que coisa maravilhosa. Se nós, 4 amigos, cada um numa mesma sintonia. Sabe o que é levar uma maca? Naquela época não tinha roda. Hoje nós vamos em hospital e você empurra. Eu creio que essa maca hoje é representada a Jesus, porque antes eles não tinham. Quando Jesus entra, irmãos, não tem dificuldade, não tem peso. A gente só leva, a gente só conduz. A ação faz a diferença. Naquela época foram 4 homens, então vamos assim pensar rapidamente. Cada um segurando uma ponta dessa maca. Não faltou. Vocês já pensaram se nessa maca 3 segurassem ou não? O que ia acontecer com o paralítico? Ele iria cair da maca. Deus, quando passou essa parábola para que nós entendêssemos, olha que coisa linda, é que um cordão de 3 dobras, ele não se quebra se estiver o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu fico imaginando a junção do Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalhando em nosso meio e tendo toda a liberdade necessária para gerar amigos. A Bíblia diz que os amigos são mais chegados quando há a presença do Senhor no meio deles do que um irmão. Por quê? Porque um amigo em Cristo, ele vai te conduzir em Cristo. Ele vai trazer uma palavra de fortalecimento dentro da palavra. Ele não vai chegar para você e falar, nossa, que situação que você está passando. Não, irmão, a palavra do Senhor diz, todas as coisas você vai poder diante daquele que está com você e comigo. Vamos unir o cordão de 3 dobras? Eu, você, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E vamos orar até que do alto Deus derrame a bênção e ela aconteça? Nós vamos precisar perseverar sempre, manter fé. A Bíblia diz que aquele que está caído não pode permanecer. Mas quem vai levantar o caído, amados? Jesus vai descer do céu, o Senhor, para fazer isso?
Não é através de nós. É ação em movimento. Se o irmão fica 2, 3 dias sem aparecer na igreja, sem comunicação, cabe a nós entrar em contato. Ah, mas eu vou invadir a privacidade, porque hoje está um tal de tudo é privacidade, eu aprendi que não. Porque às vezes o que a pessoa está precisando é de socorro bem presente na hora da angústia, isso está na Bíblia. Às vezes a pessoa está angustiada, está aflita, está precisando de um socorro, e a gente fica ponderando se espera um pouco, se não espera. Ó, irmãos, não veio num culto, não veio no outro, já é muito longe. O bom é que dentro desta casa, a gente já não tem essa ação. Não apareceu, a gente já começa a correr atrás para ver. E não é saber o que está acontecendo com a vida da pessoa, é estender a mão para poder ajudar. Isso é ser amigo. Vai ter momentos que eu posso vir a paralisar. Eu já falei aqui que eu já fui socorrida numa palavra, porque quando eu não tenho, Deus envia. Porque eu peço para Ele, eu falo para Ele, Pai, eu não consigo, mas o Senhor consegue, me envia. E Deus dá, Ele levanta uma pessoa que você nem espera. Às vezes aquele que você espera não vem, mas Deus levanta outro e faz. E é maravilhoso. E Deus socorre. Pensa na oportunidade que nós temos todos os dias, irmãos, dentro dessa lição que o Senhor está nos dando, de aprender a importância da amizade verdadeira, da fé em ação e da perseverança diante dos problemas, daquilo que Deus usou a Lidiane aqui, irmãos, da gente, transbordar, vamos buscar, vamos transbordar, tem gente sedenta. Hoje, eu quero deixar aqui um parêntese, várias pessoas estavam aguardando, chegou um senhor, quando eu abri a igreja, estava sentadinho, queria levantar, eu falei, não, eu só preciso pedir licença ao Senhor para abrir a porta, o senhor se importa? Não, de maneira alguma, está em jejum para uma ressonância sentadinho ali. Eu tomei a liberdade, eu ofereci banheiro e fui oferecer água, ele falou, minha filha, mas eu estou em jejum, eu falei, me desculpa, tantos anos fazendo isso e de repente eu ofereci água para ele, mas amém. Aí daqui a pouco chegaram mais 5, eu dei uma olhadinha lá fora, falei, Deus, é mais. E todos estavam ali aguardando para ir para Juiz de Fora. A nossa igreja é uma igreja assim que se compadece. Ainda falei com eles, todos em pé. Eu faço uma vez por ano ressonância, colonoscopia, endoscopia. Eu recebo umas 4 anestesias de uma vez, às vezes num prazo de um mês. E eu sei o que é você ficar num preparo de exame. Então é essa sensibilidade. Amigos que pela fé verdadeiramente não olham o que o outro não tem, mas que oferece aquilo que pode oferecer ao outro. E essa igreja é uma porta aberta para isso. E eu amo porque cada um de nós estamos sendo instruídos a viver essa verdade. Então olha que coisa linda. E tem mais um pouquinho aqui, amados e amadas do Senhor. É tão maravilhoso quando você encontra alguém que não desiste do seu milagre. Um amigo, Ramanto e Derrécia, que não vê a multidão bloqueando o seu milagre a chegar. Um amigo que bate na porta da sua casa e fala, estamos juntos. Porque a graça do Senhor vai nos bastar para você alcançar aquilo que Deus tem para você. O valor da intercessão, irmãos, oração é base para crente, é palavra e oração. Um amigo, ele intercede pelo outro. Eu sempre, quando alguém me pede algo, as pessoas cansaram de falar, por que você pede? Vamos orar primeiro, porque depois que eu orar, quem vai se manifestar? Jesus. E não é porque eu oro, é porque nós oramos em comunhão através do nome daquele que é poderoso para fazer o amanto e derrece todas as coisas que é Jesus, acabou. E aí o que vai acontecer no valor da intercessão? Irmão, nós vamos crescer espiritualmente, porque enquanto a gente ora, Deus está recebendo. E a palavra do Senhor diz que quando eu envio, Ele desce. Quando eu envio, Ele desce. Quando eu envio a oração, Ele desce. Ele desce com providência, Ele desce com a manifestação, com cura, com tudo. Porque Ele é Deus. Deus, Ele fala que tudo Ele já sabe de tudo que acontece conosco, Ele sabe. Mas sabe o que Ele quer de nós? A fala, a comunhão, a troca da necessidade de falar assim, porque sabe por quê? Às vezes a gente compartilha com quem não precisa saber dos nossos problemas,
Por que não compartilhar o amanto e derrece com aquele que é fiel para resolver o meu problema e o seu? Então a intercessão é foco. Então uma característica de amigo, irmão, é amigo intercessor. Eu colo com gente intercessora, eu colo. Porque uma das coisas que eu aprendi é que eu só chego ao Pai através do Filho se eu falar com Ele, não tem outro caminho. A palavra nos ensina isso. Na oração do Pai Nosso, o Senhor fala assim, ó, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Como eu clamo o reino do Senhor? Através da oração, da intercessão, do clamor, da súplica, porque tem vezes que já não é mais oração, já é súplica. É através, às vezes, de gemidos inexprimíveis, ornamanto e derressa, que o Senhor vai lá e derrama. Você não tem mais o que falar. Mas o teu amigo estende a mão e fala assim, ó, só chora, mas diante do Pai. Porque a palavra do Senhor diz que cada lágrima derramada dos teus olhos o Senhor recebe. Mas sabe o que nós precisamos? Da ação. Não vai haver manifestação do poder de Deus, da cura de Deus, do agir de Deus, se nós não manifestarmos a fé. Porque a Bíblia também diz algo extraordinário, que sem fé é impossível agradar a Deus, em Hebreus 11:6. Nós vamos precisar viver isso, a fé ela tem que agradar. E agradar, irmãos, é do jeito que somos, nos rasgando no Senhor, entregando a nossa vida ao Senhor para Ele manifestar a vontade. Eu fico maravilhada quando eu vejo um testemunho assim, que todo mundo acha que não vai acontecer e acontece. Sabe por que é lindo? Porque ali foi manifesto fé, foi manifesto a dor, mas principalmente, irmãos, a persistência e a perseverança. O nome do Senhor foi glorificado, olha que coisa linda. E as pessoas vão poder contemplar a fé inabalável que você tem no Deus vivo. Porque a nossa fé foi chamada para ser inabalável. É tão lindo quando o Senhor faz isso, por quê? Quando você tem fé, você compartilha. E quando você compartilha a fé, Jesus, ele não se compadeceu do paralítico. Sabe de quem que ele se compadeceu para fazer a obra? Dos 4 amigos. Não é que Deus ignorou a condição do paralítico, mas a palavra do Senhor disse aqui para nós, irmãos, que foi através da fé daqueles homens que ele foi curado. Então, aonde está transbordando a minha e a sua fé? Para que através de nós, pessoas possam ser curadas. A nossa persistência, o nosso agir, parece pouco, mas é muito. Quando através da palavra do Senhor, o Senhor nos cabe com umas lições dessa. Eu vou ler aqui algumas coisas que o Senhor me deu, e com isso, a gente poder assim firmar hoje nessa manhã, porque quando Deus libera uma palavra, vamos entender uma coisa, hein? Palavra é para ser vivida. Deus, ele não libera uma palavra para mim, para a sua vida, toda vez que eu venho à igreja, quem Deus usar aqui, eu já estou recebendo, porque eu vou ter que aproveitar ela. A palavra, ela é aproveitada. Sabe por que ela é aproveitada, irmãos? Porque no momento oportuno, o Espírito Santo, se eu estiver aqui atenta à palavra de Deus, vai me relembrar daquela palavra no momento da necessidade. E ele lembra, porque a palavra do Senhor diz que é dele que vem os nossos pensamentos. Ele nos sonda, o Espírito Santo nos sonda, mas ele também envia todos os recursos. Então hoje, talvez essa palavra não seja a palavra necessária para você. Mas Deus vai semeá-la em seu coração, porque em algum momento você vai precisar dela. Por quê? Para ser crente hoje tem que ser corajoso. Rapidamente eu vou falar de um homem que foi top. Foi além da curva. Josué. Morrendo, Moisés, aquele que ele observava atentamente cada atitude por fé, tudo que aquele homem falava, ele recebia. Ele estava sendo que ensinado e alimentado a viver uma fé maior, porque Josué alcançou a terra prometida. Olha o que aconteceu com Josué. Deus deu uma ordem no primeiro capítulo, para ele se manter aonde, irmãos? Meditando na palavra de dia e de noite.
não largando ela de jeito nenhum. Mas Josué não sabia o que ia acontecer com ele, porque às vezes, quando Deus dá uma promessa a você, você pensa assim, ó, não vai ter nada não, só vou chegar lá. Com quantas tribos José lutou? Quanta sabedoria José teve que buscar em Deus para não fazer o que era errado diante de homens que estavam ao lado dele fazendo o que era errado. Mas o Deus ordenou a ele, ó, medita na minha palavra de dia e de noite. Não foi cansativo, foi providencial. Se você tem um chamado grande, pensa no seguinte, você não vai poder ficar pequeno, ramanto e derrécia. Imagine uma pessoa atravessar um povo na terra prometida. Ah, foram 2 famílias, mas é através dele que eu e você estamos aqui. Eles puderam chegar no lugar onde nós estamos buscando alcançar, que não é sobre isso daqui não, é o reino do céu. Eu e você já estamos neste lugar. A terra prometida da época, irmãos, é o reino do céu para nós hoje. Então imagine que coisa linda, Josué meditou, ele buscou, ele também se cansou, talvez tenha pensado em desistir, mas sabe uma das coisas maravilhosas que ele chegou e falou no capítulo 7 de Josué? Eu escolhi, eu e minha casa serviremos ramanto e derrece ao Senhor. É sobre isso. Primeiro fundamento, família. Eu oro todos os dias, irmãos, estou eu aqui. Eu e o meu pai que Deus recolheu. Mas eu creio no que a palavra do Senhor disse, vai ser eu e toda a minha casa. Porque o nosso Deus não quer menos. Ele te prometeu isso. Agora imagine Josué, ele declarou, irmãos, eu não quero saber o que vocês vão fazer, porque teve gente que abandonou. Eu escolhi, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Quantas famílias chegaram na terra prometida? 2, Caleb e Josué. E glória a Deus por isso. Olha que coisa boa. Então, se tem uma coisa que eu e você vamos ter que fazer para a gente poder permanecer em fé, levar pessoas a Cristo, sustentar situações que às vezes você olha e fala assim, nossa, mas a pessoa tinha tudo para estar de pé. Eu não entendo por que ela está assim. O trabalho que o Anísio faz aqui nas obras maiores é maravilhoso, é cuidar da onde, irmãos, da mente, do nosso psicológico. Aqui nós estamos tratando o espírito. A obras maiores trata o quê? A mente, o corpo. E nós precisamos, que a palavra do Senhor diz que nós somos corpo, alma e espírito. Então, às vezes você olha uma pessoa que tem tudo, tem casa, nossa, a vida é perfeita, mas algo na alma está faltando. E aí sabe o que algumas pessoas falam? Olha só, não somos nós, eu estou aqui direcionando o que acontece. Mas a pessoa tem tudo e está assim por quê? Porque às vezes está faltando aquilo que nós já temos hoje, Jesus Cristo. Porque sem Jesus, irmãos, a gente pode ter o que for, sem Ele nós não somos nada. E quando eu falo, não é menosprezando ninguém. É porque se tem um que pode cuidar de nós, nas nossas mazelas, nas nossas dificuldades, de nos ensinar como ser melhores a cada dia, nos amar, nos respeitar, porque Jesus respeita cada um do jeito que é. Isso é uma característica que nós não vamos ter. Nós podemos prosseguir com Cristo para alcançar. Mas de vez em quando a gente olha uma situação, não sei por que a pessoa está passando isso. É por isso que eu falo, vamos orar. Porque logo que eu ouço alguém falando assim, ah, mas fulano quer ajuda, mas vamos orar? Entenderam? A oração cala minha boca, Deus mesmo, e vamos falar com Deus, porque quem sabe é Ele. Porque é uma realidade, irmãos. Quando você ora, a oração sobe e a manifestação do poder desce. Às vezes, quando aquela pessoa entra em contato de novo com você, ela fala, nossa, algo em mim está melhor. Ou Deus manifesta algo que a pessoa tem necessidade, a pessoa fala assim, poxa, não sei de onde, não sei porquê. E não é mérito da nossa oração. É o poder de Deus entrando em ação com a comunhão. Aí, mais uma vez, eu vou declarar aqui. Amigos, fé verdadeira. Nós precisamos implantar isso mesmo.
Hoje eu tive um testemunho maravilhoso, gente. Eu vou falar no final, tá? Posso, Lide? Posso? Amém. Para não, né, com muitas delongas, vamos lá. Quem tem visão conhece o destino e não se desvia do foco. Isso é manter visão, tá, gente? Manter a visão. Você tem visão? Você tem fé? Você tem certeza do que Deus tem para a sua vida? Vamos ter que nos manter no destino e no foco ao qual Deus nos chamou. A palavra do Senhor diz, lá no Salmo, que nós não devemos, Salmo 91, nós não devemos olhar nem para a direita e nem para a esquerda. E Satanás gosta de pôr isso em nós. Deu um probleminha, será que tem um atalho? Está doendo, será que não é melhor um outro caminho? Ah, acho que não alcanço. Será que não é melhor desistir? São essas frases que ele usa para bombardear a mente do crente. Mas nós sabemos o seguinte, se eu não olhar para a direita, se eu não olhar para a esquerda, e nem querer voltar para trás, mas continuar no alvo que é Cristo Jesus, eu vou permanecer. Eu vou manter visão, eu vou manter foco, eu vou manter a minha fé inabalavelmente preparada, por quê? A visão, ela não é um apontador de problemas, tá, irmãos? Ela é um agente de solução. Quando eu mantenho fé, eu não aponto o problema. Eu busco a agente que vai solucionar ele. Então, manter visão é não olhar o problema conforme ele quer que você olhe. É convidar a Cristo, que é maior que todo problema. Isso, gente, não é frase de falar assim, olha, Jesus é com o Senhor. O problema está aí. Eu sempre falo que não é negar fatos. Eu não ligo nem um pouco se alguém chega e fala, olha, eu estou passando isso. Vamos buscar o que a gente pode fazer para reverter? Porque quem mantém fé tem uma coisa muito importante. Não se fica limitado às raposinhas que o diabo lança. Porque quando você está com um problema, não é algo grande e extraordinário que ele quer fazer para te paralisar, não. É uma pequena coisinha. É coisas pequenininhas, é uma frase, é uma condição que você não gosta, que ela emerge e aparece. Ele vai nos distrair nisso. E foco e visão é o quê? Se manter naquele lugar. Ser persistente. Repare quantas dificuldades aqueles amigos encontraram para chegar até Jesus. Primeiro, carregar um homem na maca. De repente, se ele se alimentava muito, ele tinha uma expressão corporal maior. Porque uma pessoa paralítica não quer dizer que ela não ganhe condição corporal enquanto no leito. 4 homens levando aquele homem até Jesus. A Bíblia não diz, mas a gente não sabe quantos quilômetros eles andaram para chegar até Jesus. A gente sabe? Não sabemos. Um detalhe importante. Outra coisa, quando eles chegam no lugar, tinha uma multidão. A porta estava impedida de entrar. E eles avistaram a porta, acredito eu, de longe, tá? Porque se tinha uma multidão à porta, eles já não acessaram ela direto. Problema, dificuldade. Mas aí, sabe o que acontece? A estratégia. Deus, por esse caminho não está indo. Qual o Senhor quer nos revelar? Chamar a existência à fé. Sabe por quê? Eles pegaram e entraram pelo teto. Mas alguém fala que tinha uma escada para subir? Eu não sei. A Bíblia não diz que tinha uma escada preparada para eles subirem. A gente não sabe se eles aproveitaram uma árvore que estava com um galho forte, vocês sabem? Porque, no geral, hoje, nesses tempos, você deixa uma escada na ponta do seu muro de casa, você deixa uma escada inacessível para alguém olhar e falar, opa, eu tenho jeito. Eu acho que naquela época, como hoje, a gente podia ter problemas, não como tem hoje, mas você não vai deixar algo que é acessível que alguém possa querer entrar. Como é que esses homens entraram pelo teto? A Bíblia não diz. Mas eu convido vocês, no Senhor, a imaginarem como foi. Que é isso que o The Chosen faz e eu amo isso. Então, veja só, madeira pesada, porque naquela época era madeira de lei. Nossa, eita glória. Ai, meu Deus, vocês são demais. Obrigado. Eu só coloquei o versículo para eles são top, né? Que equipe, parabéns. Obrigado mesmo. Eu sou muito fora da tecnologia e olha o que eles fizeram aqui. A fé que move, Deus restaura.
Louvado seja Deus. Eu creio nisso. A fé que move, Deus restaura. Amém. Obrigado, Deus. Eu estou recebendo essa palavra primeiro, tá? Eu sei o que Deus precisa fazer na minha vida e Ele vai fazer porque Ele é Deus. Louvado seja Deus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Obrigado, Pai. Irmãos, eles fizeram de tudo. Improvisaram no Senhor e chegaram lá. E quando eles chegaram, Jesus sondou a fé deles. Porque o paralítico já estava tão cansado de estar naquela cama que ele já não queria pensar como ele iria sair daquele lugar. Para ele já eram anos. Mas a minha e a sua fé moveu e Deus restaurou. É essa palavra. Vai ser a sua fé em muitos momentos que vai restaurar a vida de alguém. Vai ser, Ramanto e derrece, a sua perseverança, que vai fazer alguém que está lá fora sentar um dia nesse banco e glorificar a Deus como você vem todos os domingos, muitas das vezes cansado de uma semana difícil, adorar o nome do Senhor. Glória a Deus. Obrigado, Deus. Te amo, Lide. Rebenta minha fé. Oh, glória. Porque eis a pregadora que está aqui hoje, ela também tem processos. Mas eu confio no Deus que me chamou para ser mais que vencedora. Eu confio. Eu levanto todos os dias de manhã e declaro: eu e toda a minha casa, para a glória do Deus Altíssimo, Ramanto e Derrécia, vamos servir ao Senhor. Eu declaro todos os dias com muita alegria. Eu não me preocupo com a circunstância, porque o meu Deus é fiel para fazer e Ele vai fazer. Eu tenho que estar aqui hoje de manhã pregando e levando a palavra do Senhor, amém? Enquanto Ele faz. Então vamos ser persistentes, não vamos olhar a multidão. Ao invés disso, irmãos, vamos olhar para o alto. É claro que não foi fácil, pois ao olharem para o alto, o que eles viram foi um telhado. Mas eles teriam que quebrar o barro, tirar a madeira e as folhas, mas nada foi empecilho. Que nessa manhã, nas nossas vidas, nada, se tiver algo, Ramanto e Derrécia te impedindo, se tiver algo que você ainda fala, meu Deus, ainda acho que não tem jeito, entrega o teu caminho ao Senhor e dos teus, confia nele e Ele tudo fará. Amém? E uma coisa muito importante, vamos falar de 4. Igreja do Senhor, permanecer em unidade. A igreja só vai vencer se ela estiver unida. Só assim. E é com as diferenças, e é com tudo que tem. Nós estamos aqui hoje liberando essa unidade, porque essa igreja está com a porta aberta, cada um com a sua função, entregando tudo aos pés do Senhor no altar dele, é porque há unidade, não é verdade? E eu louvo a Deus por isso. Perceba também a forma como aqueles homens tiveram que trabalhar juntos. Eles precisavam de sincronia para descer a maca. Esse é um lado super interessante. Porque se eu tomo para um lado, e eles tiveram o quê? Sincronia. Eles ficaram ali naquele momento todos juntos. Por quê? Um não podia ser mais rápido do que o outro. Não podia. Eu sei porque eu sou acelerado. Obrigado, Deus. Eles precisavam estar alinhados. Olha que interessante. Eu acho que o top de hoje é isso. Eles precisavam estar alinhados. E trabalhar em conjunto. E o mais interessante, ter uma mesma visão. Ramanto e Derrécia, se eu pensar A e você pensar B no Senhor, não vai dar certo. Para aquilo que o Senhor nos chamou, para aquele momento exato, para aquelas circunstâncias, vamos alinhar o quê, irmãos? O mesmo propósito. Vamos alinhar a mesma união, a mesma visão. E é interessante que o Anísio, ele fala muito sobre a visão. E quando eu compartilhei dessa palavra, eu entendi o quanto ele fala sobre a visão. Vocês entenderam? Porque a visão, ela tem que alinhar. Mas isso é um trabalho.
É conforme nós nos conhecemos que isso vai acontecer. E glória a Deus por isso, por quê? Porque numa visão alinhada, o que aconteceu? Não houve processo pesado para nenhuma das partes, ficou equilibrado, né? O que a irmã segurou, eu também segurei. O que o outro segurou, o outro também segurou. Porque quando está alinhado, o peso é o mesmo. Isso daí é teoria de física, né, irmão? É a teoria da física. Se você pegar algo que está sentado, como a maca aquele homem, e todos se alinharem numa mesma postura, o braço erguido na mesma posição, não vai pesar para ninguém. O peso será distribuído. E isso é uma coisa interessante, porque permanecer na unidade vai ser isso. Sempre. Então, se o meu irmão está um pouquinho fraco, a palavra diz, vamos dar uma animada nele para ele chegar naquele alinhamento. Se o outro está forte, busca permanecer, mas não enche muito não, porque se encher muito também vai desalinhar. Então, é ficar naquela mesma visão, no alinhamento na medida. E para encerrar, tenham fé. Vamos ter fé constante. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, mas ela também diz que o justo vai viver da fé, e ele vai precisar viver da fé para ser justo, para estar com o Senhor, né? E a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra do Senhor. Hoje nós estamos aqui nessa manhã para isso, né? Para cada um de nós receber, e com essa palavra a gente poder frutificar ela no Senhor. O texto diz algo maravilhoso, que vendo Jesus, a fé deles, eu quero ser um amigo, eu quero ser uma amiga, porque é tão bom levar pessoas a Cristo. Uma das coisas que a fé desses irmãos fez, não foi só curar, ele alcançou o que, irmãos? Os seus pecados estão perdoados. Esse irmão alcançou salvação. Deus, ele precisa, Ramanto e derrece só de uma estratégia. A paralisia não era o ponto, ela era o destino. Vocês estão entendendo? Por isso que nós temos que estar atentos, né? Focado. Por quê? Porque Deus, ele aponta a situação, mas para um destino muito maior. A paralisia só foi um ponto para Deus levantar 4 homens com fé, porque Jesus viu a fé deles. E falar assim, olha, é pela fé, porque o Senhor disse que é pela fé que nós vamos viver. A fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam, mas se vê. Então, se você tem fé, para quê? Que aquela pessoa ela vai ser curada, transformada, liberta, vai acontecer. A palavra do Senhor, ela é viva, ela é agradável e ela é eficaz. Então, amados e amadas, é sobre a sua fé. É sobre tudo que Deus tem para você. E para encerrar, eles podiam ter orado, apenas orado, e esperado Deus fazer. Mas tem uma outra chave aqui que nós vamos fechar hoje. A palavra do Senhor diz que a nossa fé sem obras, ela é morta. Ok? É a palavra. Eles poderiam só ter orado e esperado. Mas o Senhor falou sobre essa casa, e nós estamos vivendo isso, que ele levantou discípulos. E Jesus, quando levantava discípulos, ele os enviava para a obra. Então, uma fé levantada, onde a obra ela é manifesta, ela se torna viva. Então, todos os que estão mortos, cativos da prisão, com uma fé onde a obra é manifesta, eles se tornam viventes. E ali a cura e a salvação, ela alcança. Então, para nós nessa manhã, irmãos, vamos nos levantar com o poder ao qual Jesus te ortogou, que através do nome dele, vocês expulsariam, nós vamos expulsar demônios, vamos impor as mãos e curar enfermos, vamos sair saltando, anunciando a sua palavra e trazendo salvação aos que se encontram perdidos e precisando da nossa ação em fé. Se faltar
Vamos pedir. O apóstolo Tiago falou assim, olha, se te faltar fé, peça a Deus que Ele vai te dar. E como igreja, eu convido hoje, na manifestação do Senhor, irmãos, a permanecermos todos os dias, até a consumação do século, até que o Senhor venha a cada dia, rompendo em fé e pela fé em nome de Jesus. Amém?